Vamos lá, os campos da Panoramas, né? De Frederic Engel, ok? Entre os clássicos, nós vamos buscar algumas reflexões entre o desejo francês e a sua receptividade francesa nas teorias de Hegel, ok? É lógico, nós podemos analisar vários panoramas que intercalam esses campos de mediações. Então, quando falamos sobre, como eu falei, já mostrei o livro para alguns, em campo de expressão e também alguns dicionários, também ligado ao campo filosófico, sociológico, que nos traz uma demanda muito peculiar, ligado ao sujeito e às suas reflexões hegelianas do século XX, e vai haver também debates os campos que vão analisar as formas de preensão e o pensamento e autorias ligadas ao gênero feminino e masculino. Embora os polos franceses, desde o século XIX e o século XX, nos traz movimentos ao longo, entre décadas e substantivos coletivos, que vão correlacionar reconhecimentos e alteridades, que relacionam o reconhecimento, que vai distribuir as etnias, as etnicidades ligadas ao gênero e as nossas maneiras de costume de se habitar e aderir entre os adjuntos e documentos filiáveis às carteiras, cadeiras efetivas ligadas ao poder público. Quando mostramos que o próprio percurso entre a trajetória entre conflitos de gênero relacionados a aulas mistas e a constituição biológica e a constituição social, a biológica, lógico, nós sabemos a escultura entre o homem e a mulher. Há diferença, mas os campos que nos traz conflitos, ou seja, na criação, no habitat, traz várias catalogações ligadas a essas questões. Qual é o ponto principal? Eu sei, é lógico, os campos genitais que as pessoas analisam, que vai haver a diferença, que é o campo biológico. Outro ponto principal, também possa haver alterações entre traumas na infância que possam fundamentar a sua identidade de gênero. Outro ponto importante é os meios que correlacionam a sua própria faculdade ou a autoridade que aconteceu na sua vida. Isso traz para nós uma identidade e conflitos de gênero relacionados a tabus e um barbarismo entre conceitos de divórcios, entre conceitos de várias credenciais relacionados aos paradigmas motores ligados à motricidade humana. Ok? Então é lógico que quando falamos diante de Alemanha, França, houve destaques grandes que relacionaram maneiras entre o sujeito histórico e os seus desejos. Quando falamos de desejo, é bom que lembramos de Freud e outros campos lacanianos, e lembramos dos termos que falam o termo de latência. Ok? Então, quando falamos desse modo, desses traços entre edições ampliadas históricas e receptividade, vai vir sempre um logos de acústico, teórico e áudio vizinho ou cronogramas que lega a nossa própria maneira de dizer. Esse campo audiovisionário nos traz o quê? Em destaque outros autores em colocações e em diálogos entre os traços corporais, entre a educação física e a sociologia. É lógico, eu tenho a minha vida pessoal, a minha crença. O que é a crença? É algo que eu penso e eu vou agir de uma maneira que muitas vezes, no campo litúrgico, alguém possa trazer demasiadamente imperfeição diante desses próprios fragrâncias de amostras de imperfeições. É lógico, eu como homem, entre esse fruto de justiça, ou um dom de justiça, sendo capital ou submissão, nos traz uns campos majoritários. Mas o dom de justiça está ligado ao quê? A um dom de descobertas e estudos que vai haver catalogações aonde nós estivermos. Vamos lá. Pois bem, é lógico, quando eu falo sobre a França,
nos traz maneiras, né, de compilar conhecimentos e a dissociações ligado ao próprio movimento. A dissociação do movimento é o que? Ligado às funções psicomotoras que está eminentemente inerente à França. É lógico que a França, lembramos da calistenia da França, lembramos da instituição de moços e moças da França, lembramos do foco dos exércitos, que também fazem parte de uma história e frota e sítios, e também lembramos também que o poder feminino e o seu espaço foi ocupando entre processos gradativos e graduais. Eu falei sobre sobre transcendência e essência, nos traz os campos graduais e gradativos entre homens e mulheres nos campos homorfológicos. Esse campos homorfológico nos traz o quê? Homofobia ou o campo homorfológico entre a pedagogia entre o homem e a mulher? O campo homorfológico ao dizer que a própria mulher traz para ela que ela é inferior ou superior. Nos traz um campo de subestrutura. E essa subestrutura nos traz sujeitos históricos que vão aproveitar a sua própria sensualidade e a sua fraqueza que teve na infância, departamentos que possam haver, elucidar queixas, queixas, calúnias, difamações que possam prejudicar a sua própria vontade e desejo. A vontade e o desejo é a alma ou a vontade e o desejo é o próprio movimento? É o movimento ou o momento que acontece? Depois surge um campo de organogramas que possam acontecer fatalidades diariamente. Pois bem, quando falamos sobre ambiguidade, que faz parte de uma prova que eu fiz ali na UVV, campo do pós-hegelianismo, né? Nos traz a campo de hegemonia, ou seus próprios clássicos, nos traz fragrância entre o próprio sujeito e a sua própria autonomia. Entre os clássicos, que eu até mostrei aqui, e tem uma coletânea, se alguém lembrar, isso aqui fica muito inserido em algumas escolas públicas e prefeituras, que eram coleções que tinham também Carl Rogers, outros autores ligados à filosofia e os campos da educação e os seus fundamentos. Aonde há fundamentação, há uma base, mas aonde há fundamento, pode haver erros. Fundamentação é algo fixo, sólido, como alguns falam, como tempo líquido, o tempo moderno e os seus panoramas que traz fragilidades. Pois bem, quando analisamos sobre o sujeito e a sua maneira análoga de dizer, é lógico que nós podemos analisar as partidas de jogos esportivos e os campos de intercâmbios que ocorrem. Entre essas maneiras, podemos analisar as reedificações ligadas ao poder feminino, porque ocupa um espaço no futebol, que era um campo, em épocas aqui no Brasil, majoritário, machista. Em outros lugares já tinham uma coparticipação. Ok? E esses campos que eu falo, multidisciplinar e acústico, nos traz os campos interdisciplinares. Ok? Vamos lá. Então, entre essas rupturas ontológicas, nos traz provações. O termo é o que? Homorfológicos, os campos homorfológicos, rupturas ontológicas históricas críticas. Eu vou usar a abordagem histórica crítica, porque muitas vezes toda a história tem uma crítica, e toda a história tem uma construção, e toda a história tem uma reconstrução, e toda a história vai vir uma renovação a cada dia. E essa renovação vai ver lâmpadas acesas para os nossos próprios caminhos. Os nossos caminhos é nós que escolhemos a nossa própria mãe, nosso próprio pai. Nós que escolhemos. Eles não têm culpa de nada o que acontece nos campos da hegemonia ou os campos pós-hegelianos, entre direitos e deveres clássicos e pós-clássicos ligados à literatura palmista, entre o palmismo e o papado, ou seja, traz a tese, como falei sobre Fonseca, sobre o campo de epilepticismo, né? É o campo epilético, que na época já trazia tabus relacionados à fraqueza e à demência.